Ei, boa noite, Olá, Francisco. Tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Prontíssimo para o bate-papo nosso? Oh, super pronto. Então tá ótimo. Vamos dar um minutinho aqui, tem mais gente entrando, o pessoal está animado. O mais difícil vai ser a gente manter dentro da 1 hora, porque a gente sabe como é que a conversa rende, né? Mas eu acho que a gente Exatamente. vai ter um papo bem legal hoje à noite. Legal, muito bom. Tá mais um segundinho e a gente já vai. Muito frio aí hoje? Bastante, viu? Agora estamos com 13 graus. Isso é gelado pro Brasil, né? É gelado, é gelado. Nem me fale. É, mas já já esquenta. É, O inverno de vocês é bem curtinho, então acaba dando exatamente. certo. É, Tá bom. Bom, acho que a gente pode começar já. Então, vou dar boa noite para todo mundo. Hoje a gente está tendo mais uma live do Círculo Xingu de Pessoas Raras. E eu tenho o privilégio de ter um convidado super especial, uma pessoa que eu conheci recentemente, mas que tem uma história fantástica que eu acho que todo mundo vai gostar. Então, vou introduzir vocês ao Francisco Paiva Júnior. O Francisco é jornalista, cofundador e editor-chefe da revista Autismo desde 2010. Ele também é o head de conteúdo da Tismo, que é uma startup de biotecnologia para transtornos do autismo. É CEO e cofundador da primeira rede social dedicada ao autismo, que é a startup Tismo.me. E é o pai do Giovanni, de 14 anos, que tem autismo, e da Samantha, de 12. E eu não vou falar aquilo que você me contou. Então, seja muito bem-vindo, Francisco. Queria saber um pouquinho da sua história, como é que essa coisa toda de envolvimento com o autismo começou. Eu sei que foi com o diagnóstico do Giovanni, mas se você puder contar para a gente como é que aconteceu, como é que foi essa jornada, né, claro, de chegar a um diagnóstico, porque eu sei que às vezes é bem complicado esse caminho. é verdade. Primeiro quero agradecer, né, o convite. É uma honra para mim estar aqui hoje participando desse bate-papo. E bom, eu comecei com essa minha jornada no autismo com a suspeita de que meu filho tinha autismo, né? Então, não foi imediatamente chegamos ao diagnóstico, mas começou uma jornada de busca, né? Por saber o que que era aquilo, como eu poderia ajudar. Isso foi lá em 26 de março de 2009. Uhum, Então, a gente já está falando aí de uma longa caminhada, né? uhum, Desse dia para frente, minha prioridade foi conseguir informação para ajudar meu filho, né, naquele momento. E quando as coisas estavam no trilho, eu pensei na minha responsabilidade social como jornalista, né, o que que eu poderia fazer para ajudar outras pessoas. uhum, E aí que eu comecei a pesquisar mais a respeito do assunto e compartilhar o que eu já havia pesquisado. uhum. Escrevi um livro a respeito, criei uma revista junto com outro pai de uma menina autista, e agora estamos nessa maluquice de criar uma primeira rede social do mundo dedicada ao autismo. Uhum. Ah, fantástico, fantástico. Agora me conta uma coisa. Por que que você guardou especificamente o dia? Foi um dia impactante na minha vida, Uhum, né? Foi um dia que mudou minha história. Então, esse dia foi muito marcante, né? Até eu aprender a lidar com o autismo, aceitar, eu entender que não era um bicho de sete cabeças. É, Antes de tudo isso, né, meu chão caiu. Eu não estava preparado para ser um pai de uma pessoa com autismo. Não me sentia preparado, eu acho que nunca ninguém está, né? uhum, Então, para mim, foi um dia muito impactante. Por isso que essa data ficou na minha mente, né? aham, aham. Eu acho que foi uma Eu, mudança de história, sabe? Daqueles desvios que a vida dá e que, de repente, quando você olha para trás, você fala, nossa, como esse desvio foi intenso, né? uhum, uhum. Eu acho que isso é uma coisa bem legal e bem importante. Eu lembro que eu te contei, né? Eu trabalhei com doenças raras durante um período enorme e eu escutava muita história, assim.
muita gente que de repente se deu conta que o mundo estava virando de perna para o ar, ou que não. E aí, eu acho que o mais bonito dessas histórias é que de repente você se dá conta de que não era o mundo que virou de perna para o ar, é que você tem uma outra maneira de ver o mundo e que a gente não está, às vezes, preparado para isso. Né? E eu acho que essa experiência que você tem, e quando a gente estava conversando a primeira vez, você me contando um pouquinho do que vocês fazem com a revista, com o Atismo, como é que isso virou uma maneira de viver, né? A ajuda que vocês dão a tantas pessoas aí pelo Brasil afora, pelo mundo, acho que isso é uma coisa fantástica. Mas eu sei que tem um peso muito grande também na família. Né? Se você foi surpreendida, eu tenho certeza que mais gente na família foi surpreendida também. E como é que foi, assim, a família reagindo à notícia? O que você mais lembra disso tudo? Olha, o autismo impacta a família, né? Nunca Uhum, impacta só a pessoa com autismo. uhum, E é mais ou menos como jogar uma pedra num lago, né? Quanto mais próximo ali, maior essa onda que a pedra faz. E ela vai se dissipando e ficando menor. Então, eu sei que nos avós esse impacto foi grande, a aceitação demorou um pouco mais, né? E cada um tem a sua história, o seu contexto, o seu tempo, né? Para aceitar, para compreender, para reagir a uma situação. Então, eu vejo que, assim, afetou a família inteira. uhum, Afetou a família inteira, sem dúvida nenhuma. uhum, Na época, a mãe do Giovanni estava grávida de 8 meses. uhum. Então também foi um impacto num momento muito delicado, né? A Samantha ia nascer ali daqui um mês, Com então certeza. o cordão umbilical foi cortado virtualmente muito antes, né? Porque Uhum, toda a atenção voltou-se para o Giovanni naquele momento, né? uhum, E aí cada um lida de uma maneira. Felizmente eu sou muito racional, sou bem prático e eu não vou dizer para você que eu não tive o meu momento de negação, né? Mas ele durou alguns minutos, uhum, felizmente, né? Então, por alguns minutos eu pensei, não, isso não está acontecendo, não deve ser autismo, é uma maluquice isso, estou perdendo o juízo. uhum, Mas aí a cada vez que eu lia cada sinal e sintoma de autismo, e eu lembrava do Giovanni, um filme passava na minha cabeça falando, nossa, o Giovanni não olha nos olhos, como que eu nunca notei isso? Mas também como que eu ia saber que isso era um sinal de uma síndrome, ou de uma condição de saúde, de um transtorno? E aí essas questões passaram por mim naquele momento, né? uhum, De não enxergar, porque também era o primeiro filho, né? Mas eu sou muito racional, então na hora eu falei, bom, o que eu tenho que fazer? uhum, Eu lembro muito na consulta com o neuropediatra, ele falou assim, ó, não dá para eu fechar um diagnóstico agora que seu filho tem autismo, né? Na época ainda se falava em transtornos globais do desenvolvimento, né? Ele falou, provavelmente ele tem um transtorno global do desenvolvimento. Qual eu não sei, né? Mas uhum, provavelmente ele tenha. E eu lembro que eu falei assim, não importa o nome do que ele tem. O que uhum, eu faço para ajudar meu filho? uhum, E o médico na hora falou assim, era tudo que eu queria ouvir. E aí já passou, olha, você vai com fono, vai com uma psicóloga, de preferência numa linha comportamental, procura saber sobre aba, enfim, e aí me deu alguns caminhos, algumas uhum, instruções. uhum, Então assim, eu fui muito prático, fui muito racional. E isso me ajudou, né? A uhum. aceitação, eu acho que não veio tão simples assim. Ela veio vindo aos pouquinhos, conforme eu entendia aquela situação. Mas sem dúvida, é um impacto que transforma a sua vida, né? E aí você pode fazer o que você quiser com esse impacto, né? Uhum, Aí é dada a opção para a pessoa reagir da maneira que ela quiser. Então, tem uns que vão se revoltar, tem uns que vão se fechar, tem uns que vão se abrir, enfim. Eu primeiro quis ajudar meu filho e depois eu quis criar algo que fosse ajudar outras pessoas, porque eu olhava para trás e via mais gente com uhum. autismo, sem diagnóstico e com menos possibilidades que eu. E aí eu fui tomado por uma vontade que transborda, assim, de mudar essa realidade e é nisso que eu venho trabalhando até hoje. Com certeza. Eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que eu experimentei ao longo da minha carreira, vendo pessoas como você que começaram associações de pacientes, organizações, grupos, exatamente visando, né, não só
facilitar a convivência com aquela notícia, aquela novidade na vida deles, mas também para ajudar outras pessoas. E quando vocês receberam um diagnóstico, você falou um pouquinho, né, do neuropediatra, te deu algumas direções e tal, mas onde que você se sentiu mais acolhido? Ou onde que tinham as melhores, os melhores recursos para te ajudar a entender, para ajudar vocês todos, né, a entenderem um pouco mais? E eu pergunto isso porque recentemente eu participei de um hackathon para umas doenças raras e essa era uma grande pergunta da comunidade toda. Como é que a gente se organiza para achar informações boas, seguras, de fontes confiáveis? E eu sei que você tem uma preocupação muito grande com isso na revista. Então, como é que isso começou para você, para depois você expandir para mais gente? Olha, eu acho que assim, o meu principal apoio inicial nesse sentido foi a psicóloga. Uhum, Felizmente, eu consegui achar uma psicóloga bem informada e muito interessada, né? Na época, acho que ela estava fazendo mestrado, hoje ela é doutora, né? Tem uhum, doutorado em, em transtornos do desenvolvimento, e enfim. Eu acho que é uma pessoa muito consciente, uma profissional muito boa, que foi a Sabrina. E acho que a Sabrina foi meu primeiro porto seguro nesse sentido, né? De me dar uhum, informações confiáveis, dar caminhos, né? E a minha busca por informação, mesmo antes de chegar a Sabrina e depois, foi um pouco mais fácil pela minha formação em jornalismo, né? Porque eu acho que verdade. eu fazia um caminho pensando no que se faz para fazer uma reportagem, né? Você precisa buscar fontes seguras, fontes de informação, de contra-informação, especialistas, e isso me ajudou muito, eu acho. E aí, exatamente por eu ter visto que isso era mais fácil para mim e que não foi fácil, né? Mais fácil para mim pela minha formação, mas não foi algo que estava ali à disposição. Eu acho que foi o que mais me motivou a escrever o livro primeiro. Apesar de eu ter publicado o livro só em 2012, eu escrevi o livro em 2009 ainda, Uhum, naquele mesmo uhum. ano. Não é fácil publicar livro no Brasil, né? Imagino. Se você tem dinheiro, ok, né? Se você não tem e tem que achar uma editora interessada e tudo mais, né? Não é simples. Então, eu recebi alguns nãos primeiro, né? Então, assim, o livro acabou só sendo publicado em 2012. E a revista em 2010 eu iniciei a revista. Mas eu escrevi o livro primeiro. Foi minha primeira, assim, foi num rompante de falar assim, quero compartilhar essa informação com as pessoas, Uhum, né? Uma uhum, informação com uma linguagem acessível, de leigo uhum, para leigos, né? uhum, Essa que foi a minha ideia. E eu escrevi o livro numa fase tão difícil porque o Giovanni não estava dormindo sozinho, então eu tinha uhum. que botar um colchão do lado da cama dele e dormir com ele até ele dormir, para daí eu voltar para minha cama. Nesse intervalo que ele dormia e eu não podia sair porque tinha que deixar ele ficar com sono pesado, eu deitado eu escrevi o livro diariamente, é, Nossa. deitado escrevendo no notebook. Aham, Então, assim, foi bem marcante para mim isso, né? aham, aham. Então foi isso assim, que foi esses primeiros passos aí eu quis passar esse porto seguro para as pessoas que eu tinha Uhum, tido, né? De uhum, ter informação correta, tal. E aí quando eu percebi que um livro teria que ser comprado, nem todo mundo tem condição, e eu acho que quanto mais eu conhecia as famílias, e aí eu montei um grupo de apoio em Atibaia, aquela cidade que eu morava na época. Então, quanto mais eu conhecia as famílias, eu via que quanto mais carente, mais necessidade de informação, uhum. e mais difícil esse acesso à informação. Aí que veio a ideia de fazer uma revista gratuita a respeito de autismo. Fantástico, fantástico. E vou te perguntar uma coisa. Outro dia eu conversei com o Nando Bolognese, ele é um ator e ele tem esclerose múltipla. E ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou, ó, olha, esclerose múltipla não tem uma esclerose múltipla. Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem né, uma situação diferente. Então, explica para a gente, porque eu sei que tem gente aqui que não é tão familiar assim com o autismo, como é que é o autismo? Porque de história o mundo está cheio, né? Mas a gente É, prefere ir na fonte mais segura. tá certo, tá certo. Então, e eu acho que é importante esse esclarecimento realmente, para quebrar um pouco até mesmo dessa coisa de não se falar, porque eu acho que durante muito tempo, não só o autismo, mas várias outras doenças raras, algumas ligadas à saúde mental, sempre foram muito
escondido, né? A gente ficava com aquela coisa assim, ah, não, a criança não sabe se comportar, vamos esconder dentro de casa. E eu acho que essas coisas mudaram demais. E eu acho que é por causa de informação e serviço como que você faz que está dando voz a esses pacientes. Então, conta pra gente um pouquinho. Bom, o autismo é algo super complexo, né? Então é muito esperado mesmo que as pessoas não saibam, quem não tem alguma ligação e não viu nada, não se despertou para ter o interesse de buscar algo a respeito, eu acho que é comum que você não saiba mesmo, né? Então ninguém se assuste, porque quando eu me deparei com autismo, eu não sabia nada, zero, Uhum, tá? Eu tinha uma imagem de uma criança fazendo esse movimento aqui de um comercial da AMA de São Paulo. Era a uhum, única imagem que vinha na minha mente quando falava a palavra autismo, e aí eu não imaginava mais nada além disso. Imaginava uma pessoa com deficiência mental, deficiência intelectual, né? Na época eu imaginava, eu dizia deficiência mental, eu não sabia nem os termos, eu não sabia nada, nada, uhum. né? No mundo da pessoa com deficiência, eu sabia muito pouco também, né? Então, eu fui apresentado a esse mundo dessa forma. Mas o autismo é uma condição de saúde do neurodesenvolvimento que afeta duas áreas muito importantes, que são a comunicação social Uhum, e o comportamento, né? uhum, Então, na comunicação social, a gente tem aí déficits de comunicação verbal, não verbal, e socialização, interação social. E no comportamento, a gente tem ali alguns movimentos estereotipados, interesses restritos, e aí a gente vai esmiuçando isso aí conforme o manual de transtornos mentais aí, que é o DSM, por exemplo, o mais famoso deles. Então, assim, o autismo, como ele tem níveis diferentes de comprometimento em cada uma dessas áreas, é um espectro gigantesco, uma faixa de uhum, variedade, né, que tem uma amplitude muito grande, e você tem aí desde pessoas que têm um grave comprometimento, que tem um chamado autismo nível 3 de suporte, ou seja, precisa de um suporte para muitas coisas, para uhum, vida diária, para se comunicar, precisa de muito suporte, e aí são pessoas que muitas vezes têm até algumas co-ocorrências de outras condições de saúde, como epilepsia e deficiência intelectual, uhum, entre outras, uhum. até pessoas que passam uma vida toda sem nunca saber que tem autismo, sem ter um diagnóstico, é aquela pessoa meio estranha, né? Que algumas pessoas dizem, esse cara é meio estranho, meio metódico, é, tem poucos amigos, enfim, alguns estereótipos assim, e a pessoa passa a vida inteira sem saber, né? Eu lembro que quando eu Uhum. fui na consulta com o neuropediatra, foi o Dr. Salomão Schwartzman, ele falou que era muito comum, né, que ele falasse para a mãe, principalmente assim, né, porque como o autismo, a prevalência é de 4 meninos para cada menina, ele Uhum. falou que era muito comum ele falar para a mãe assim, ó, seu filho tem autismo e seu marido também, porque ali no consultório ele já conseguia diagnosticar o pai também. E aí, quando você fala dessa época que a gente eu estou dizendo em 2009 que eu fui apresentado a isso e que É. você falou muito bem que muitas dessas pessoas eram escondidas em casa com quaisquer deficiências e quaisquer condições de saúde mais raras, inclusive, essas pessoas, felizmente, né, e eu também acho que é com a informação, hoje estão aí na rua, estão participando. Então, em 2009, nem para os autistas era dada a oportunidade deles falarem, e a gente tinha poucos autistas adultos diagnosticados também. E a Uhum. informação veio aumentando esse diagnóstico de crianças e de adultos também. Então, hoje, por exemplo, na revista Autismo, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho ilustradores autistas, jornalistas, repórter autista, ilustradores que fazem coisas fantásticas. E que, não porque eles são autistas, porque eles são super talentosos, mas Uhum. aos autistas não era dada a oportunidade em muitas situações. Então, eu tenho colunistas autistas, e aí sim, eu acho que é uma revista feita genuinamente pela comunidade do autismo, né? Com autistas, pais, especialistas, Uhum. e aí dar voz a essas pessoas eu acho que é super importante valorizar, porque são pessoas que ficaram ali
à margem por muito tempo. Ah, fantástico. Agora, já que você falou em revista, aí eu não posso esperar. Uma das coisas que eu mais gostava quando eu era criança eram as revistinhas da Turma da Mônica. E eu sei que vocês fizeram uma parceria com Maurício de Souza, tem um personagem com autismo. Conta pra gente, porque eu agora quero dar um jeito de achar de novo as revistinhas para comprar aqui e ver. E te juro que há mais ou menos 3 anos atrás eu fiz uma cirurgia e eu sabia que eu ia ter que ficar de molho muito tempo. Era no meu ombro, mas eu não ia poder fazer muita coisa. E eu consegui baixar um monte de revistinha da Turma da Mônica naquela época, porque eu falei, se é para eu ficar em casa, eu vou ficar fazendo coisa que eu gosto. Então Isso conta pra mesmo. gente, porque Maurício de Souza, para mim, é fantástico. Olha, eu era fã do Maurício de Souza, como muita gente no Brasil, né? Meus filhos são fãs, eu assino o gibi para eles e, enfim, sempre estimulei a leitura. O Giovanni teve uma época que ele ainda tem um gap aí, uma lacuna, uma dificuldade em interpretação de texto, mas numa época isso era bem acentuado. Uhum. E para treinar a interpretação de texto, eu comprava o gibi, né? Eu assinei o gibi da Turma da Mônica e eu comprava os gibis para ele ler a história e ele me contar. E aí eu ia mostrando para ele o que ele não conseguiu enxergar nas entrelinhas, né? O que Uhum. significava aquilo. E aí, quando eu pensei, né, pretensiosamente, pensei, poxa, vou entrar em contato com o Maurício de Souza para fazer uma parceria, tentar uma parceria. Eu sou do pensamento que o não eu já tenho. Então, o que que eu posso perder? Não perco nada, eu só posso ganhar um sim, Verdade. né? Então, dessa forma, essa minha cara de pau acho que me ajuda a conquistar muita coisa. E eu fui atrás de Maurício de Souza porque eu queria, primeiro, eu acho que eu atingia bastante gente, mas eu não atingia as crianças, Uhum. né? E o Maurício não é simplesmente um cara que faz história em quadrinhos que atinge as crianças. Olha só, você foi fazer a cirurgia, você quis ler a Turma da Mônica. Então, assim, ele consegue se comunicar Exatamente. do 0 ao 100, né? Esses dias estava um sobrinho da minha esposa estava lendo, ele não sabe ler, tem, sei lá, 1 ano, 2 anos, estava lendo o gibi da Turma da Mônica. Por quê? Vai ler, né? Naquele sentido de ver as figuras e se divertir, quer dizer, aquilo já gera, desperta o interesse. Então, eu Uhum. acho que eles comunicam muito bem com todas as idades. E aí fui lá, na minha tentativa. E para encurtar a história, eu cheguei numa reunião lá na Maurício de Souza Produções, o que para mim já era fantástico. E de repente a Mônica na reunião, eu já fiquei assim, né? Falei, caraca, eu tô com a Mônica aqui, né? E já achei um absurdo, porque eu fui lá para, sei lá, eu queria ser atendido por um funcionário qualquer que ia só me ouvir, não estava esperando muito mais que isso. Uhum. E com 5 minutos de reunião, o Maurício entra na sala. Olha E que aí eu legal. falei, e aí eu falei para eles assim, eu falei, pessoal, vocês me dão licença só para eu morrer um pouquinho ali e eu já volto. Só vou dar uma morridinha só, porque para mim foi fantástico, né? Deixa eu até pegar o meu livro aqui para poder mostrar, fazer um jabazinho do livro, né? Não custa. E eu, eu, Legal. eu, eu continuo essa história aí. E aí eu fui falando com o Maurício e, logicamente, eles já tinham pesquisado a respeito da revista e tudo mais Uhum. e, e topou fazer essa parceria. Então, toda edição da revista Autismo sai uma história exclusiva do André, que é o personagem autista da Turma da Mônica, Uhum. abordando alguma característica do autismo, mas não para explicar a característica, não para servir como uma cartilha, e a gente tem outras cartilhas fantásticas que têm esse papel. Mas na revista, a ideia é incluir a pessoa com autismo na história com as características dela de uma maneira Uhum. natural. E pronto, Uhum. mais nada, não é ensinar nada, né? É só, acho que o autista vai ler aquilo e os familiares e se sentem representados ali. E é isso que Uhum. falta representatividade porque esquecia-se do autista no mundo, né? Então eu fico muito Uhum. feliz porque isso aí surgiu, acabou surtindo um efeito que a gente fez recentemente. Agora a gente fez Olha. um guia com atividades Aham. para as crianças para Uhum. fazer em casa. Agora com a pandemia a gente publicou isso aí nas redes sociais
cada uma das atividades do ano passado, e esse ano a gente resolveu juntar tudo isso num livrinho, né? Ai, que legal. Logicamente, sempre muito bem ilustrado ali, né? Aham, A especialidade deles, né? Não tenha dúvida, fantástico. e está ajudando muitas famílias a bolarem atividades para fazer em casa, né? E Uhum, tem digital no uhum. site da revista Autismo tem, do Instituto Maurício de Souza também, e impresso, a gente conseguiu um patrocínio da Academia do Autismo e imprimiu 40 mil desses guias para distribuir para as entidades Brasil afora. Então, assim, Fantástico. unir com o Maurício de Souza é certeza de sucesso, né? Uhum, Porque é uma pessoa que transborda mesmo aquela generosidade. Não é a empresa que faz um marketing, sabe? uhum. Somos, apoiamos a diversidade, é neurodiversidade. Não, eu estive lá dentro, eu sei que isso é na prática. Inclusive, ele reservou um dia só para os autistas visitarem o estúdio. Foi fantástico, eu fiz uma reportagem sobre isso também. Foi muito legal. Então, Hum, foi assim uma parceria que, para mim, elevou, né, a revista para um outro patamar. uhum. Ah, isso assim, enche meu coração de alegria de escutar uma coisa dessas, porque sou fã de carteirinha, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu lembro assim, até falando com meus filhos têm 22 e 25, e eu falei, vou ler revistinha enquanto eu estiver fazendo cirurgia. Só, que isso, mãe? Revistinha em quadrinho? Eu falei, gente, vocês não têm noção o tanto que é bom isso. Agora, você me contou uma coisa Eu que vou eu. mostrando aqui Ah, enquanto isso, tá? Ó, a historinha do ah, é André, muito legal. essa é da última edição agora. É fantástico, é fantástico. Eu adoro, adoro. Eu acho que todo mundo devia ler revistinha todo dia, que É dá assim verdade. aquela, sabe, dá aquela, Parecida, né? até aquela coisa de felicidade na cabeça da gente, sabe? Eu acho fantástico, fantástico. Agora, você me ensinou um negócio que outro dia que eu fiquei pensando nisso e levei para outras pessoas para ver se eles conheciam, que é exatamente às vezes aquela dificuldade do autista de interpretar um emoji, ou então até mesmo como que reage a isso. Eu achei uma coisa tão fantástica porque a gente assume que todo mundo entende o que é um emoji. Obviamente, tem hora que a gente acha que um emoji significa uma coisa e significa uma coisa bem diferente, que já aconteceu comigo e tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Mas eu achei tão fantástico aquilo, porque eu te falei, né, eu estava nesse hackathon e tinha uma coincidência muito grande também de presença de autismo nesse pessoal que tem uns tipos diferentes de tumores e tal, que tem, enfim, é um espectro muito grande. E aí eu perguntei para eles, falei, vocês já ouviram falar desse tipo de ferramenta de acessibilidade para poder ajudar? E ninguém tinha ouvido falar. Então, obrigada, primeiramente, por me ensinar e fazer outras pessoas serem cientes de coisas desse tipo, né? Porque eu acho que uma das coisas que sempre foi muito interessante para mim é como é que as histórias surgem, né? E aí você falou, né, que a primeira coisa que você lembrava era de uma criança fazendo um movimento assim, porque tinha uma propaganda e tal, se eu parar para pensar, vou lembrar de um monte de filme também que a gente imediatamente associava as coisas assim. Agora, recentemente, eu vi quer dizer, eu vi de novo, eu sei que essa situação aconteceu, acho que foi em 2019. Foi um rapaz aqui nos Estados Unidos que formou na high school, né? Formou no colégio antes de ir para a faculdade, e ele é autista. E durante a formatura, aqui a formatura às vezes são gigantescas, a escola tem 3 mil, 4 mil, 5 mil alunos formando ao mesmo tempo, e ele tinha uma sensibilidade não visual, mas ao som. Então, o diretor da escola foi no palco, na frente de todo mundo, e você vê aquele estádio lotado, e fala, olha, agora a gente tem um convidado muito especial, e eu tenho um pedido muito diferente. Eu quero que vocês todos permaneçam em silêncio absoluto enquanto eu chamo esse aluno para vir receber o diploma. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi, porque você imaginar que um monte de menino, né, entre os seus, sei lá, 12, talvez 18 anos, fiquem calados. Eu acho que essa foi uma demonstração de inclusão, uma das mais bonitas que eu já vi. Né? Então, eu te pergunto isso. Como é que a gente pode estar mais ciente dessas necessidades para poder facilitar a inclusão do autista, seja
traduzindo os emojis naquilo que significa, seja ficando em silêncio para poder não over-stimulate, né? Para não estimular demais uma pessoa. Enfim, o que você sugere para as pessoas que não têm tanta experiência para poder entenderem o que a gente precisa fazer para ajudar? Bom, empatia em primeiro lugar, né? Você calçar os sapatos do outro ajuda muito, né? Se colocar no lugar do outro ajuda muito para você imaginar se aquilo seria confortável ou não. Às vezes isso não basta, porque eu me colocar no lugar do outro e eu não tenho essa hipersensibilidade auditiva, por exemplo, eu não teria isso, né? Então, assim, conversar e perguntar para a pessoa, para a família, enfim, o que você tiver acesso, eu acho que dar a oportunidade da pessoa dizer né, o que atrapalha ali, eu acho que é muito, muito importante, né? Essa questão dos emojis, por exemplo, aos poucos, conforme eu fui conhecendo mais e mais autistas, eu fui percebendo essa dificuldade de muitos autistas em interpretar o emoji, não saber ler o emoji, assim como muitos têm dificuldade em fazer a leitura da expressão facial, né, que é uma das habilidades que pode apresentar déficit nas pessoas com autismo, e outra da poluição visual mesmo, né, de aqueles desenhos atrapalharem. Então eu vi autista tampando a tela para poder conseguir ler alguma coisa, porque tinha uma propaganda, um emoji, alguma coisa que os olhos ali não conseguiam prestar atenção naquele texto para ir para lá. Então, vendo essas coisas, ouvindo muitos autistas, né? Sobretudo a respeito disso, eu ouvi muito num podcast Introvertendo, que é um podcast feito por autistas. Eu vi que a gente precisava pensar num recurso de acessibilidade para os autistas, né? Que não estava pensado. E esse recurso da formatura que você está citando é outro recurso de acessibilidade. Não envolve tecnologia, né? Envolve mais uma compreensão ali, uma organização, mas é um recurso de acessibilidade, né? Em todo caso. Então, por isso que a gente pensou no nosso aplicativo ter esse recurso. Então, a pessoa pode desligar os emojis, porque aquilo atrapalha, ela desliga, e ela pode ligar ou desligar a descrição dos emojis. Então, assim, isso acontece com quem não é autista também? Lógico que sim, né? Eu tenho um caso aí que num grupo da família morreu um tio meu e uma tia foi lá e colocou aquele emoji chorando de rir, sabe? Foi super embaraçoso, né? Uma situação desconfortável ali, porque todo mundo triste, dando mensagens de condolências, e aí alguém vai lá e põe lá três carinhas chorando de rir. Por quê? Porque para ela achou que aquele era o chorando, e não chorando de rir, né? Ficou aquilo implícito, aquela situação desconfortável, engraçada até, depois que a gente lembra, depois que passa, né? Mas ninguém é obrigado a saber todos os emojis e entender. Então, para o autista, eu acho que algumas coisas só são mais potencializadas em algumas situações, né? Então, tem as pessoas que não sabem todos os emojis, vai ter, talvez, autistas que não saibam a maioria dos emojis. Então, é só um tamanho maior de algo que pode ser a necessidade de outro também. Um exemplo muito, muito claro sobre isso, conversando com o pessoal da Specialistern, que é uma empresa dinamarquesa que faz treinamento de autistas para o mercado de trabalho, e tem uma unidade aqui no Brasil, eles falaram eu vou lá, eu preparo o autista, mas eu preparo também a empresa que vai receber o autista. E aí eu vou lá e falo para a equipe, para o chefe e para todo mundo da equipe, olha, seja claro nas ordens, porque o autista muitas vezes ele vai ser literal, então não use duplo sentido, tal, e seja claro o que é, o que não é, como pode, tal. Isso beneficia só o autista? Não. Depois ele viu que, na pesquisa dele, ele viu que outros funcionários acharam que melhorou muito o departamento porque o chefe era mais claro nas ordens. Ou seja, ordens claras beneficiam a todos, né? Mas o autista, mais. Então, é nisso que eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de poder se colocar no lugar do outro, perguntar, ter mais uma empatia mais proativa, eu diria. Sabe que isso me lembra muito de duas coisas. Uma pessoa que postou em social media num determinado momento, exatamente como é que estava falando do filho que tem uma necessidade especial e como que uma outra criança chegou perto e perguntou para ela, né, como que eu posso conversar com ele?
E ela falou, por que que os adultos não se comportam às vezes como criança? A única coisa que precisa me perguntar é como é que eu faço para me comunicar com ele. Então, isso eu achei Exato. fantástico, né? Quer Não, dizer, fantástico, fantástico isso, a porque gente tem mais é que aprender. é você se colocar na posição de não sei, né? E tô aberto a aprender algo que não faz parte da minha vida, do meu cotidiano, né? Quando você contou a história da formatura, eu me lembrei também que um menino nesse encontro dos autistas na Maurício de Souza Produções, Uhum. tinha um menino que tinha hipersensibilidade auditiva e ele não podia com palmas, né? E, e ele queria muito tirar foto com o pessoal da Turma da Mônica. Quando os personagens chegaram, todo mundo ficou alvoroçado e bateu palma. Ele teve que sair da sala, né? Uhum. E ficou Uhum. fora. E aí pedimos para todos ficarem em silêncio para ele tirar foto. Ele entrou na sala, todo mundo ficou super feliz, tal, mas num silêncio total, inclusive as crianças, inclusive os outros autistas, e todo mundo compreendeu para aquilo. Então aquilo foi um recurso de acessibilidade para ele, né? Alguém se colocou no lugar e ele conseguiu. E na próxima revista Autismo, a historinha em quadrinhos do André fala exatamente disso, né? Uhum. A história é mais ou menos assim: a Marina chama o André para brincar de mímica, para descobrir Uhum. nomes de filme, né? Uhum. E aí o André faz assim. E aí a Marina fica tentando falar divertidamente, Dumbo, enfim, nomes de filmes que tem a ver com esse gesto. E aí o André explica, falou, não, eu nem comecei a fazer o gesto ainda, é que o pai do Cascão tá cortando grama lá no outro quarteirão, e quando ele corta a grama lá, me incomoda muito, porque eu tenho mais sensibilidade auditiva. Então, assim, é isso, né? Tem gente que, o cara cortar grama um quarteirão daqui, eu não vou ouvir, mas tem autista que vai ter essa hipersensibilidade. Olha, isso é muito louco. Eu vou te contar uma coisa engraçada, né, que acontece comigo. Tem uma moça que vem limpar a minha casa e ela traz o aspirador de pó dela. Não tem nada que me deixa mais louca do que esse aspirador de pó, o barulho do aspirador de pó dela. Eu tenho outro aspirador aqui em casa, ela não usa, não adianta, e ela só usa o dela e aquilo me deixa louca. Então eu comecei agora a planejar assim, toda vez que ela vem, eu pego e saio para fazer uma caminhada para poder não, porque mexe comigo de um jeito assim difícil de explicar. O negócio me incomoda profundamente. Então, eu acho ótimo saber essas coisas porque você consegue dar uma referência do que pode ser uma situação semelhante, né, para um autista que Sim. tem esse tipo de sensibilidade, quando você também se expõe e explica o que te causa algum desconforto, né? Exatamente esse Eu, exemplo que você deu do aspirador de pó, a Temple Grandin, que é acho que a mais famosa autista do mundo, né, americana, numa das palestras dela que eu assisti, uma mãe perguntou para ela, falou assim, o que eu faço para melhorar a sensibilidade auditiva do meu filho, né? E ela falou que para ela o que funcionou foi ela ter o controle da situação. Então assim, deixar a criança ligar e desligar o aspirador quando ela quiser, para ela poder se acostumar com o barulho, ela ter esse controle era uma forma uhum, de você dessensibilizar de certa maneira, né? Vai ter gente que uhum. talvez não vai conseguir mesmo ficar próximo, mas ter esse controle para ela funcionou muito bem para que ela Olha que conseguisse legal. dessensibilizar e suportar aquele barulho, porque daí ela conseguia desligar quando quisesse e ela sabia que mesmo se alguém estivesse usando lá, se ela fosse lá no botão, ela desligaria. Então isso Uhum. ajudou muito a ela, talvez seja útil para algumas famílias aqui. Com certeza, com certeza. E você falou um pouco também dessa empresa dinamarquesa que treina autistas e as próprias empresas, né? E eu lembro, e talvez eu tenha lido sobre eles, porque eu lembro muito bem de ler exatamente uma história sobre isso. Era um pai que o filho nasceu, foi diagnosticado como autista, e o pai então resolveu se preparar para que pudesse ajudar o filho a ser mais independente e assim por diante, e com isso criou uma empresa que contrata autistas. É, Essa é a enfim, história da especialista. eu acho que é capaz de ser Pode ter porque. outra semelhante, mas essa foi a Não, história na hora que você falou, eu fiquei pensando, porque, se não me engano, era realmente. Bom, primeiro eu lembro na que era na Dinamarca. Europa, e eu acho que era na Dinamarca. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. E o que eu vejo hoje em dia, e ontem eu tive um jantar, inclusive, com uns amigos novos, é, como é que essa mudança no mundo que começou a acontecer com a entrada da internet, como é que fez a gente também ter que se adaptar a coisas diferentes? E aí, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque
eu não conheço hoje gente que fala assim, meus filhos são perfeitos. Não, não, a gente passou dessa fase. Antes era lindo, né? A gente saía, todo mundo falando, meus filhos são perfeitos, estão ótimos, todo mundo estudando, todo mundo indo para a faculdade, agora todo mundo tem emprego, todo mundo casou e tal. O mundo mudou. E essa pandemia, eu acho que serviu para mostrar ainda mais essa diversidade, essa necessidade de pensar diferente, de facilitar a inclusão e assim por diante. E eu acho que, na verdade, uma comunidade como de autismo pode ensinar muito para a gente. Como é que a gente faz para mudar esse conceito de que para ser bom em alguma coisa você tem que ir para a escola, você tem que passar no vestibular, que agora nem é vestibular mais, né? Mas na minha época era. Tem que passar no vestibular, aí você tem que fazer a faculdade, aí depois você casa, compra uma casa, tem os filhos. Que você sugere para essa juventude, né, essa moçada hoje que está tentando se buscar, se encontrar, porque o modelo de ir para a escola daquele jeito não é mais o mesmo, o modelo de relacionamento não é mais o mesmo. Então, esses que eram chamados antes de diferentes, porque não tinham muitos amigos, hoje são milhões, que às vezes não têm amigos pessoais, que encontram todo o tempo, mas podem ter vários amigos online, que se tornaram muito mais importantes na vida deles. E eu acho que essas coisas que você tem compartilhado podem ajudar muita gente, mesmo que não tenha um diagnóstico de autismo. O que você sugere para as pessoas prestarem atenção? Olha, a gente vive uma mudança de era, uma revolução, né? E a gente não consegue enxergar a revolução quando você está dentro dela, ou as mudanças de era, né? Quando a gente está dentro. Então a gente vai ver isso talvez daqui a 50 anos num livro de história, né? Mas a gente está numa era de dados, né? Muito importante, de informação e dados, que teve um avanço muito rápido, e isso deu voz a muita gente, isso fez... a gente tinha um padrão que a mídia mostrava, né? Uhum. Um padrão que era dominado por interesses comerciais da mídia, também, logicamente, não vamos ser ingênuos, né? Mas que eram escolhidos por um editor e tudo mais, né? Hoje, para o bem ou para o mal, a internet deu voz a muita gente, né? Uhum. Há muita gente boa, há muitos tolos, mas há muita gente, né? Assim como um avião é uma ferramenta, e aí você pode usar para guerra ou para socorrer uma pessoa, a internet também é uma ferramenta. Então não é nem boa nem ruim por si só. E aí eu acredito muito que a gente começou a ouvir os outros, começou a ver essa diversidade. Agora, num segundo momento, a gente vê a neurodiversidade e a gente vê que essa história de existir um padrão é balela, né? Uhum. Tem algo que se encaixa na maioria, tem algo que a gente pode ser considerado como esperado, como normal, né? Entre aspas, tem, mas isso cada vez mais é flexível, cada vez mais isso é flexibilizado e a gente vai entendendo a nós mesmos como seres humanos e como sociedade. Então, eu acho que a gente está vivendo o progresso dessa mudança, né? Essa mudança está em progresso, em andamento. Então, eu acredito que por isso que tudo é tão confuso nesse momento, né? Mas eu acho que quanto mais a gente puder pensar na gente como ser único, um ser individual, e ao invés de pensar que todo mundo é igual, é o contrário, é que todo mundo é diferente, eu acho que a gente começa a ter uma visão melhor da vida. Você deu um ótimo exemplo que foi da criança, né? Uhum. Se a gente se comportar com a inocência de uma criança, eu acho, a gente vai ganhar, eu tenho certeza, em muitas situações. Então, assim, estar aberto ao novo e assumir que eu não sei tudo. Eu acho que isso Verdade. ajuda muito a aprender. Tá aí, gostei, porque eu te falo o seguinte, quando eu saí, em 2019, quando eu resolvi sair do mundo corporativo, eu passei por aquele momento, assim, primeiro umas 2 semanas de férias, né? Que você fala, que ótimo, nada acontece. E daí a pouco você fala, mas nada acontece. E agora, né? Quem sou eu que nada acontece na minha vida, vamos dizer assim, porque estava tão acostumada com aquela rotina de trabalhar muito e tal, não sei o quê. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Mas, de repente, eu me vi aprendendo,
né, me vi aberta para aprender um monte de coisa nova, aprendi a fazer cerâmica, resolvi escutar um pouco até mesmo minha voz interna, e aí, nesse momento, eu acho que eu realmente assumi, vamos dizer assim, essa vontade que eu tenho de transformar o mundo com acesso à saúde. E aí eu sei que a gente compartilha o mesmo desejo. Então vamos trocar aqui umas figurinhas que como é que a gente vai fazer para mudar o mundo e ter um mundo com mais acesso à saúde, com mais inclusivo. Como é que a gente faz? Né? Não tem receita, mas a gente também não quer desistir de nada. E eu sei que tem uma moçada fantástica que tem ideias maravilhosas que precisam ser elevadas e mostradas e compartilhadas assim por diante. E aí, o que nós dois vamos fazer para poder mudar o mundo? Bom, acho que são duas iniciativas que têm uma sinergia muito grande, né? A nossa e a de vocês. Uhum. E que eu acho que está num propósito muito próximo, muito parecido, que é de transformar a sociedade pensando na área da saúde, principalmente, né? Uhum. Eu acho que tem muita gente aqui que veio da revista Autismo para acompanhar essa live, inclusive, que Uhum. nem sabe exatamente o que a Xingu for Health faz, que eu acho que seria legal você dar aí Uhum. uma explicação rápida, mas eu acho que se você tem que escolher uma área para fazer uma revolução, eu imagino que a área da saúde seja hoje algo que é a mais necessária e a que mais causa impacto positivo nas pessoas. E acho que não tem momento melhor do que a pandemia para mostrar isso, né? O quão Exatamente. valorizada tem que ser a saúde em cada país e pensar num sistema de saúde para todo mundo, né? No fim das Uhum. contas, porque é isso que a pandemia mostrou, né? Diversos modelos de oferta de saúde diferentes em diversos países do mundo, diversas maneiras de lidar com a situação, né? A ciência eu acho que sai mais valorizada ainda, porque é por conta dela que a gente tem vacina num tempo É recorde, né? verdade, é verdade. Então eu acho que é por onde a gente tem que começar. Não consigo ver uma revolução que não seja mais necessária do que essa Uhum. da É saúde, né? verdade, Então é assim, verdade. com a Autismo.me a gente está fazendo aí não só uma rede social dedicada ao autismo, mas uma uma forma de organizar e estruturar os dados de saúde para as pessoas, né? Dando um Uhum. exemplo bem rápido aqui que eu gosto muito de citar, imagina ter uma enorme de uma instituição, seja um governo, uma universidade, qualquer coisa, que esteja disposta a fazer um grande estudo genético, por exemplo, de autismo. E com mil famílias. Uhum. E eu tenho 1000 famílias no Brasil que nunca poderiam fazer um estudo genético porque não teriam condições. Se a gente conseguir juntar isso fazer isso acontecer, porque às vezes esses estudos não são feitos porque não acham as pessoas no perfil que precisa ser feito Exatamente. para esse estudo científico. Então, se a gente conseguir fazer esse match, essa combinação de fazer tanto levar esse benefício para as pessoas que não podem, que não têm condições financeiras para isso, como proporcionar com que a ciência faça esse estudo, e isso vai ter um ganho para a sociedade, mais ou menos sobre isso que a gente está falando, sobre organizar esses dados de saúde, porque é esse tipo de benefício que a gente vai trazer. Exatamente. Não, eu acho fantástico, enfim, quando a gente se conheceu e conversou, né? Enfim, para quem não sabe, a Xingu, a gente criou a empresa no ano passado, lançamos nosso aplicativo no Brasil agora no início de maio, e o aplicativo é exatamente para empoderar o paciente, ou o usuário, né? Porque eu acho que essa coisa de chamar de paciente, primeiro que eu não tenho paciência quando a coisa é saúde, eu quero a atenção, né? Quer dizer, eu não tenho paciência na hora que é doença. Eu tenho paciência com a saúde. Então a gente precisa até achar um nome diferente para falar disso, mas é exatamente para poder dar ao usuário a possibilidade de organizar todos os seus dados médicos, compartilhar com aqueles que realmente fazem a diferença, sejam os médicos, sejam membros da família, cuidadores que estão envolvidos em algum momento da vida da gente. E, acima de tudo, para exatamente facilitar o entendimento de muita coisa que acontece hoje e que o Brasil, às vezes, fica de fora ou fica para depois por causa disso. Eu trabalhei por mais de 20 anos na indústria farmacêutica com doenças raras
E eu sei quanto que custa um recrutamento de pacientes para estudo clínico e o quanto, às vezes, se demora a chegar nessas opções de tratamento, em novos tratamentos, novas maneiras de gerenciar um problema, porque não se sabe aonde essas pessoas estão que poderiam participar de estudos clínicos. Então, a gente também tem o mesmo compromisso que a TISMO-MI para poder organizar os dados, ajudar a atrair pesquisa, trazer mais saúde para as pessoas e levar a saúde para onde a pessoa precisa. Porque essa coisa, esse modelo, né, que a gente vê acontecendo, que eu tenho, se eu me sinto mal, eu preciso de ir num hospital ao invés de ter uma pessoa que possa vir aqui me ver, eu acho que a gente precisa de mudar isso um pouco, porque acaba limitando muito para aqueles que já estão, que têm mais condições, até mesmo financeiras, para terem esse acesso, mas se você mora numa área mais remota, se você escolheu ter uma vida no campo, por exemplo, fica muito mais complicado. E isso acontece em todos os lugares do mundo, né? Não é no Brasil, enfim, todo mundo tem sofrido com isso, a pandemia mostrou para gente. Então tem sido um prazer enorme compartilhar esse sonho com você, porque eu acho que a gente precisa de mais sonhadores, né? E que façam acontecer também, porque também só sonhar não vai resolver o problema, né? Então eu acho que essa iniciativa, e para quem não conhece a TISMO-MI, eu sugiro que dá um Google, leia um pouquinho, lê sobre a revista do autismo, porque eu acho que é fantástico realmente esse trabalho que vocês estão fazendo. E realmente, assim, cada dia que passa, eu fico mais inspirada, sabe, para continuar batendo papo com pessoas como você, que querem mudar o mundo, e eu tenho certeza que você já mudou muito, e pelo menos o mundo de muita Não, gente. e E isso é usar a que é legal, né? tecnologia, né? Usar a tecnologia Exatamente. para isso, né, Simone? Porque do mesmo jeito que eu falei que a internet é uma ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta e eu acho que a gente usa muito mal, muito pouco, né? Muita coisa podia ser mais fácil. Então, por exemplo, a telemedicina já estava aí e ninguém usava. E muitos médicos que eu conheço resistentes a isso, muitos. Uhum, Agora com a pandemia foi obrigado a usar. E aí uhum, pronto, né? uhum. A partir do momento que foi obrigado a usar, se ambientou com essa nova ferramenta e isso está ajudando muita gente. Eu tenho certeza que muita gente em áreas remotas hoje consegue fazer uma consulta. Poxa, prescrição médica digital, isso já existia no Brasil há mais de 3 anos. Uhum. Né? Mas nem toda a rede de farmácia tinha aderido, os médicos não sabiam fazer, foi obrigatório. Então, eu acho que a pandemia trouxe muitos prejuízos e muitas coisas negativas, mas também trouxe muitos avanços e acelerou esse uso da tecnologia para a saúde e para a comunicação, sobretudo. Eu acho que a gente mudou, né? Com certeza. Eu acho que as pessoas mudaram aí, virou uma chavinha lá dentro que, eu não gosto de fazer reunião online. E aí não tem mais o não gosto, né? É isso ou nada. Exatamente. E aí você, Exatamente. de repente, até aquela resistência, a pessoa fala, não é tão ruim assim, né? Exatamente. Exatamente. Bom, eu te falo que eu lembro, muitos anos atrás, eu tinha um tio que morava aqui nos Estados Unidos. Então, a comunicação era sempre por carta, e porque telefone custava uma fortuna. Hoje, que eu moro nos Estados Unidos e minha família está quase toda no Brasil, a gente se fala a qualquer hora, qualquer momento, seja por vídeo, seja por telefone, seja pelo WhatsApp. Mudou esse conceito completamente, né? Esse isolamento geográfico, ele deixa de existir a partir do momento É. que você usa a tecnologia para solucionar um problema desse. Então, eu acho que Simone, e até essa para os coisa... autistas, viu? Isso teve um impacto, porque a minha percepção hoje é de que há muito mais autistas em relacionamentos com outros autistas, Que principalmente, legal! porque você não precisa mais hoje ir num barzinho, numa balada e socializar para você conquistar alguém, né? É verdade. Hoje, numa rede social, você consegue fazer tanto amigos como um novo relacionamento amoroso. E a minha percepção é de muito mais autistas felizes, porque eles não precisam desse desgaste que essa interação social, que é cansativa para muita gente, né? Uhum. Exaustiva, e para muita gente não funciona, né? É. E aí hoje, com as ferramentas digitais, essas pessoas conseguem se conhecer, se aproximar e
acontecem muito mais relacionamentos dessa forma, né? Então, eu percebo até para os autistas um impacto positivo desse tipo de uso de tecnologia. Verdade. Eu te confesso que eu aprendi tanto com essa coisa de tecnologia, mesmo sendo, eu sempre fui uma early adopter, né? Sempre gostei de uma novidade e tal, assim. A cada dia você passa, você aprende mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu acho que a gente tem mais aqui que compartilhar essas experiências. E agora a gente vai ter que encerrar o papo aqui, então eu queria saber qual que é a mensagem que você quer deixar para o pessoal. Porque eu acho que a conversa, eu adorei. Imagino que eu vi um monte de coraçãozinho assim, então as pessoas estão gostando também. Mas qual é a mensagem que você quer que as pessoas saiam daqui e falem assim, tá aí? Olha, eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é ninguém vai mudar o mundo sozinho. Ninguém. E não é por isso que eu vou deixar de querer mudar o mundo, né? Uhum. Nessa minha jornada, nessa minha caminhada, eu encontrei um monte de gente no caminho que me via como um maluco, outros que me viam como um visionário, né? E essas que me viam como um visionário se juntaram a mim, me apoiaram, fizeram parcerias ou estão do meu lado, e a gente vai mudar o mundo desse jeito, né? Então, eu acho que assim, sonhar em mudar o mundo é muito importante. Executar esse sonho é mais importante ainda. Eu costumo Uhum. falar que o feito é melhor que o bem feito, que o perfeito, né? Então, assim, faça, comece. Se você tem uma ideia para mudar o mundo, se você tem uma ideia que vai trazer benefício para algumas pessoas, para um conjunto de gente, bota a mão na massa e faz, porque é só assim que a gente vai conseguir criar um impacto. E não ficar esperando cair do céu, seja de governos, de empresa, de Deus, enfim, mão na massa. Fantástico. Olha, faço das suas as minhas palavras também, porque foi por causa de sonho mesmo que a gente começou a Xingu também. E a gente está super animado, tentando ajudar o maior número de pessoas que a gente pode. Acho que esses sonhadores é que realmente conseguem, né, mudar o mundo e os sonhadores são visionários. Isso é uma coisa boa para poder ter na cabeça da gente também. Eu acho que tem aquela coisa de falar, você é tudo maluco. A gente é só diferente. Então, eu acho que é isso que traz a mudança que a gente precisa. Mas olha, super obrigada, de coração. Adorei o papo, tenho certeza que a gente vai ter que repetir isso num determinado momento. Vou dar um jeito de achar as revistinhas dessa turma da Mônica aqui de novo. Não sei se ainda tem o tal do aplicativo, porque o aplicativo não era muito bom, não, mas agora ele deve ter melhorado. E aí a gente vai seguindo o nosso papo e fazendo desse um mundo melhor. Muitíssimo Sem obrigada. dúvida. Quando você quiser, estou à disposição. A gente tem um monte de coisa para falar ainda. A gente vai lançar um gerenciador de terapias, uma ferramenta para cientistas fazerem buscas para estimular isso, o estudo científico. Tem assunto para caramba. Quando você quiser, eu volto aqui que a gente bate Com mais um papo. certeza. Então tá Tá bom? ótimo. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite a Tchau, todo mundo. gente. Obrigado. Valeu. Até mais, Simone. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.